minutinho. Ok. Todos me ouvem bem? Tudo bem? Ok. Bom, então, primeiro eu queria dizer uma coisa. Eu vou pedir para vocês ficarem com o microfone fechado por enquanto e vou tentar começar essa fala sobre o amor nos tempos do cólera, tentando resgatar um pouco o sentido desses nossos encontros, de um jeito mais coloquial por um lado, de um jeito mais pensado, um pouco mais, enfim, conceitual, se eu posso dizer, por outro, né? Quando eu conversei, nós tínhamos, né, às terças-feiras, os seminários do Genan, que eram seminários que ocorriam nesse horário, mas eram seminários mais voltados a questões teóricas e filosóficas, leituras teóricas e filosóficas. Com a pandemia, os seminários tiveram que ser interrompidos, né? E aí me veio essa sensação muito forte, principalmente depois do primeiro mês, de que nós estávamos ficando muito isolados e de que nós precisávamos voltar a estar juntos, de alguma forma, né? Isso, claro, não foi só uma sensação minha, mas foi uma sensação de muita gente, em muitas áreas, né? E que eu senti também, né? Senti que algumas pessoas do nosso grupo estavam ficando bastante quietinhas, estavam precisando, de novo, né, de uma certa estrutura de convívio, e que eu senti que no momento da pandemia, esse convívio não tinha de ser um convívio tão duro, tão acadêmico, tão conceitual, né, tão custoso, mas que precisaria ser algo que nos desse um acolhimento. E eu acho que nada melhor do que a arte para oferecer acolhimento, né? Conversei já muito com Rosarinho em Portugal sobre isso, do quanto a beleza, de certa forma, cura, né? Tem uma espécie de cura e que nos é oferecida, né? Por essas formas estéticas de várias linguagens, entre elas a forma estética da literatura, né? Para um grupo que fala de literatura e medicina, nada mais propício, no momento de uma pandemia, nós trazermos de volta, então, resgatarmos ali dos nossos baús a nossa literatura, né? E daí veio a ideia do Book Club. Mas eu confesso que, assim, eu tive assim, essa foi a ideia, mas eu tinha uma sensação, assim, dizia para a Andréa muito, que a Andréa, tem que dizer, minha incansável auxiliar, ajudante, colaboradora na organização desses eventos, né, de tudo isso que a gente tem, dizia assim, eu não quero que seja uma coisa séria, eu quero que seja uma coisa agradável, que realmente possa nos trazer prazer de estar junto, né? Não quero palestras, não quero coisas muito formais, e me lembrei de um filme recente, com 3 atrizes já de uma certa idade, né? Digamos assim, Jane Fonda, Candice Bergen e outras, um filme de 2016, eu acho que eu assisti, um filme bem leve, outro dia, na televisão, e que se chamava justamente Book Club. Por isso que eu insisto muito no nome em inglês para o nosso evento, em que são 4 mulheres, já depois dos 60 anos, né, que tem esse clube do livro e que lê, então, aquele célebre romance, né, 50 Tons de Cinza, né, e que ficam enlouquecidas na discussão dos 50 tons de cinza e das questões eróticas, e aquele livro muda a vida das 4 completamente, né? Então, é mais ou menos nesse espírito que existe esse clube, né? Para que a gente possa estar junto, para que a gente possa trocar as nossas impressões. Olha quem está chegando, eu vou ficar feliz de ver, porque faz tempo que eu não vejo essa pessoa. Cadê o Cadu? Ele está chegando. Oi, Cadu, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Então, assim, no espírito dessa questão da literatura como acolhimento, como troca de experiência e como forma de sobrevivência, forma de cura de tudo aquilo que essa condição que a gente está vivendo hoje nos causa de arranhadura, né?
de dificuldade, enfim, né, de tudo que a gente está vivendo. Então, esse é o lado, assim, leve da coisa, né? O lado mais conceitual, eu vou tirar aqui de um trechinho do livro Vários Escritos, do Antônio Cândido, de um texto bastante conhecido, um artigo bastante conhecido do Cândido, que se chama O Direito à Literatura, que causa uma certa polêmica. Eu conversei bastante, discuti bastante esse texto no livro que foi a minha tese de livre docência, que acabou de sair, que é esse livro bonito aqui, ó, que está na minha mão. Então, eu falei bastante do Antônio Cândido na tese, que agora está em livro, discuti bastante esse texto, mas ele tem uma formulação desse poder da literatura nesse artigo, que eu acho bem interessante para a gente entender, então, o que nós estamos fazendo aqui, né, nesse Clube do Livro, de uma maneira mais conceitual. Ele diz assim: toda obra literária é, antes de mais nada, uma espécie de objeto construído, e é grande o poder humanizador desta construção enquanto construção. De fato, quando elaboram uma estrutura, o poeta ou o narrador nos propõe um modelo de coerência, gerado pela força da palavra organizada. Se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de uma construção, eu diria que esses tijolos representam um modo de organizar a matéria e que, enquanto organização, eles exercem papel ordenador sobre a nossa mente. Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Por isso, um poema hermético de entendimento difícil, sem nenhuma alusão tangível à realidade do espírito ou do mundo, pode funcionar neste sentido, pelo fato de ser um tipo de ordem, sugerindo um modelo de superação do caos. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como um todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se pensa. Então, eu acho que o grande poder, né, que a gente tem na literatura, e não só na literatura, na arte em geral, é o poder dessa construção estética que tira do caos todas as nossas sensações, pensamentos, sentimentos, e nos propõe um modelo de coerência para isso, né? Então, a beleza do que a gente faz quando a gente lê literatura e fala sobre ela é tentar compreender que organização do caos ela nos propõe quando ela se dispõe para nós ali quase gratuitamente, né? Para ser fruída. Então, é um pouco nesse sentido que eu queria trabalhar com vocês, conversar com vocês, né, sobre o livro do Gabriel Garcia Marques hoje, tá bom? Queria saber quem de vocês conseguiu, façam assim um sinalzinho, conseguiu terminar a leitura, ou pelo menos começar a leitura do livro. Sei que o Hélio sim, sei que a Andréa também, alguns talvez já tenham lido há mais tempo, né? Então, tá bom. Então, eu quero propor uma conversa em 3 partes, tá? De primeira, assim. Eu vou ler 3 trechos que eu selecionei do romance. E aí, oi, Fabi, agora te vejo, que gostoso. 3 trechos. Ontem foi aniversário dessa moça, eu nem consegui dar um abraço nela, essa pandemia mata a gente. Então, 3 trechos eu vou ler. Depois de cada um, eu vou dar uma pausa para a gente discutir um pouco cada um desses trechos, tá bom? Depois a gente tenta fazer um fechamento de por que eu escolhi esses 3 e e o que, afinal, eles nos trazem, tá? O que eles podem nos trazer, né? E depois, no final, eu tenho uma surpresinha para vocês. Então, eu acho assim, de começo, por que eu quero ler o texto?
justamente para a gente endereçar essa ideia da forma, né? Nada melhor para a gente compreender um texto literário do que prestar atenção em como ele é construído e não só no que ele diz, né? Então, para mim é bastante importante trazer para vocês o texto, para que a gente possa então conversar um pouco sobre ele, tá bom? Pode ser assim? Então vamos lá. Eu já diria assim, primeira coisa, né? Ao ir pensando nessa conversa de hoje, me veio uma fala, eu acho que pode ser até a epígrafe do nosso Clube do Livro, viu, Dé? Eu sei que a Andréia gosta de anotar tudinho, que é uma frase do Eça de Queiroz, que eu até separei, depois no final, se eu me lembrar, se eu não me lembrar, vocês me lembram, eu separei a foto da escultura do Eça de Queiroz, que está em Lisboa, e que tem justamente essa frase do livro A Relíquia, né? Que é mais ou menos a seguinte, espero estar lembrando bem de cabeça, Rosarinho está aí, vai me dar bronca se eu estiver falando errado, que é a seguinte, né? Sobre a nudez crua da verdade, ou algo assim, o manto diáfano da fantasia, né? Então é um pouco sobre isso que a literatura, fala, é um pouco isso que ela faz, né? Sobre a nudez crua da verdade, o manto diáfano da fantasia, tá? Então a gente começa com essa frase. Depois, queria dizer que eu li O Amor nos Tempos do Cólera há muitos anos atrás, né? Tinha lido há muitos anos atrás, lá para os meus 20 anos, 20 e poucos anos. Não me lembrava quase do romance, me lembrava muito vagamente, né? Muito vagamente mesmo, e então foi quase que uma primeira leitura para mim, novamente, né? E de cara, a frase que me fisgou de novo para o romance, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes desse livro, para mim, nesta leitura, não sei se na minha primeira também foi isso que eu percebi, não me lembro, um pouco fraseado do Gabriel Garcia Marques, né? Numa tradução muito boa, eu acho, muito primorosa, do Antônio Calado, que é essa edição que eu tenho da editora Record, né? Que é essa edição bonita, de capa dura, né? E tal. Esse fraseado é muito precioso para mim, e ele aponta justamente para a questão da forma, né? Não do que é dito, mas como como isso é colocado, como isso é construído, né? E de cara, a frase que me fisgou de volta para o romance é a seguinte, logo no início, em que existe lá, não sei se vocês se lembram, né? Existe aquela primeira morte no romance, daquele imigrante caribenho, né? O Jeremias de Sant'Amour. Aliás, os nomes também, não sei se vocês perceberam, né? Os nomes são deliciosos, né? Os nomes dos personagens do romance são absolutamente deliciosos. Então, morre o Jeremias de Sant'Amour, que era amigo do doutor Juvenal Urbino, e começa, então, a peregrinação do doutor pelo domingo de Pentecostes e pela questão do funeral do amigo que morreu e que era meio que um marginalizado daquela sociedade. Esse doutor Juvenal Urbino chega na própria casa, era um homem muito eminente, né? E a gente é apresentado, então, a esposa dele, a Fermina Daça, e aí há todo um arrazoado a respeito da relação deles, já bastante longeva, né? Já estavam casados há muito tempo, e pela página 40, eles tiveram uma discussão, o narrador conta um entrever, uma desavença que tiveram, por causa de um sabonete no banheiro, coisa de quem é casado há muito tempo, né? E que, enfim, acontece. E aí o narrador diz assim: é claro que um incidente lhes deu a oportunidade de evocar outros arrufos minúsculos de outras tantas manhãs perturbadas.
Uns ressentimentos mexeram em outros, reabriram cicatrizes antigas, transformaram-nas em feridas novas, e ambos se assustaram com a comprovação desoladora de que em tantos anos de luta conjugal não tinham feito mais do que pastorear rancores. Essa frase, para mim, ela me fisgou de uma tal forma para o romance novamente, porque quando a gente acha que o narrador vai se referir a um amor longevo, vai fazer uma declaração romântica, uma reafirmação de uma relação tão longa, ele diz então, né, a comprovação desoladora de que em tantos anos de luta conjugal não tinham feito mais do que pastorear rancores e não amores. E isso, para mim, é um mote muito perfeito do modo preciso como o Gabriel Garcia Marques vai construindo. Fabiana dizendo aqui, 25 anos de casamento me prepararam para o romance. Isso está na página 40, Lígia, viu? E que realmente me reconquistou para a leitura desse texto, né? Bom, dito isso, eu vou então começar com a leitura dos meus 3 excertos, tá bem? E aí eu não vou falar nada, eu vou só ler e aí a gente fala um pouquinho a respeito de cada um depois da leitura. São trechos um pouquinho longos, tá? Mas eu, como eu disse, quero dar ênfase à forma, né? Na página 71, para quem está com a minha edição, eu acho que no segundo capítulo, eu vou ter que... no início do segundo capítulo, quando então se revela que a Fermina Daça, essa mulher grandiosa, né, havia tido um noivo antes do atual marido dela, e que esse noivo se apresenta no dia da morte do marido e diz, olha, faz 51 anos, né, que você me pôs para correr, mas estou aqui novamente para reafirmar a você o meu amor eterno, né? Aí nós somos apresentados a esse personagem inusitado, né? Que é, então, o Florentino Ariza, que é esse rapaz, então, que foi abandonado pela Fermina Daça nos seus 18, 19, 20 anos, e que volta 51 anos depois, né? Então, apresentados a ele, a como eles se conheceram, na página 71, e dizendo, né, como ele se apaixona instantaneamente por ela e começa a cultivar esse amor através de cartas, diz lá o narrador, né? Foi desse modo inocente que Florentino Ariza iniciou sua vida sigilosa de caçador solitário. A partir das 7 da manhã, se sentava sozinho no banco menos visível da praça, fingindo ler um livro de versos à sombra das amendoeiras, até que via passar a donzela impossível com um uniforme de listras azuis, as meias presas com ligas nos joelhos, as botinas masculinas de cordões cruzados e uma única trança grossa com um laço na ponta que se estendia pelas costas até a cintura. A Fabiana está chamando a atenção aqui que a página na outra edição é outra, que é 45 do PDF, tá bom? Andava, a donzela impossível, né, com uma altivez natural, a cabeça erguida, a vista imóvel, o passo rápido, o nariz afilado, com a pasta dos livros apertada nos braços em cruz contra o peito e com um modo de andar de corça que fazia com que ela parecesse imune à gravidade. A seu lado, acompanhando a duras penas, a tia, com o hábito pardo e o cordão de São Francisco, não deixava a menor fresta para que alguém chegasse perto. Florentino Ariza as via passar de ida e volta 4 vezes por dia e uma vez aos domingos, a saída da missa solene, fazia isso uma vez aos domingos, a saída da missa solene, e ver a menina lhe bastava. Pouco a pouco a foi idealizando, atribuindo-lhe virtudes improváveis, sentimentos imaginários, e ao fim de 2 semanas, a única coisa em que pensava era ela.
Por isso, resolveu mandar um recado simples, escrito dos dois lados de uma folha de papel, com sua caprichada letra de escrivão. Mas guardou-a vários dias no bolso, pensando em como entregá-la, e enquanto pensava, escrevia várias páginas mais antes de se deitar, de modo que a carta original foi virando um dicionário de galanteios, inspirado nos livros que havia decorado de tanto lê-los nas esperas da praça. Buscando o modo de entregar a carta, procurou travar conhecimento com algumas alunas do colégio Apresentação, mas estavam longe demais do seu mundo. Além disso, depois de muito refletir, achou que não era prudente que alguém ficasse sabendo de suas pretensões. Mesmo assim, conseguiu saber que Firmina Daza tinha sido convidada a um baile de sábado, uns dias depois da sua chegada, e que o pai não lhe havia dado consentimento com uma frase terminante: cada coisa se fará em seu devido tempo. A carta tinha mais de 60 páginas escritas, dos dois lados, quando Florentino Ariza não pôde resistir mais à opressão do seu segredo e se abriu sem reservas à mãe, a única pessoa com quem se permitia algumas confidências. Trânsito Ariza se comoveu até as lágrimas com a candura do filho em assuntos de amor e tratou de orientá-lo com as suas luzes. Começou por convencê-lo a não entregar o seu cartapacio lírico, com o qual só conseguiria assustar a menina dos seus sonhos, que supunha tão verde quanto ele, nos negócios do coração. O primeiro passo, lhe disse, era fazer com que ela se desse conta do seu interesse para que a declaração não a pegasse de supetão e ela tivesse tempo de pensar. Mas, sobretudo, lhe disse, a primeira conquista que você tem a fazer não é a dela, e sim a da tia. Ambos os conselhos eram sábios, sem dúvida, mas tardios. Em verdade, no dia em que Firmina Daza se descuidou um instante da aula de leitura que estava dando à tia e levantou a vista para ver quem passava pelo corredor, Florentino Ariza a impressionou pela aura de desamparo que o envolvia. À noite, durante a refeição, seu pai lhe havia falado do telegrama e foi assim que ela soube o que é que Florentino Ariza tinha ido fazer na casa e qual era o seu ofício. Essas notícias aumentaram seu interesse, pois para ela, como para tanta gente da época, a invenção do telégrafo tinha algo a ver com a magia. Por isso, reconheceu Florentino Ariza desde a primeira vez em que o viu, lendo debaixo das árvores da pracinha, embora não lhe desse qualquer inquietação, até que a tia fizesse saber que há várias semanas ele se postava ali. Depois, quando viram também aos domingos a saída da missa, a tia acabou de se convencer de que tantos encontros não podiam ser casuais. Disse, não há de ser por minha causa que se dá tanto trabalho, pois apesar de sua conduta austera e seu hábito de penitente, tia Escolástica Daza tinha um instinto de vida e uma vocação de incumplicidade, que eram suas melhores virtudes, e a simples ideia de que um homem se interessasse pela sobrinha lhe causava uma emoção irresistível. Contudo, Firmina Daza ainda estava a salvo da mera curiosidade do amor, e a única coisa que lhe inspirava a Florentino Ariza era uma certa pena, porque lhe pareceu que estava doente. Mas a tia lhe disse que era necessário ter vivido muito para conhecer a índole verdadeira de um homem, e estava convencida de que aquele que se sentava no jardim para vê-las passar só podia estar doente de amor. Bom, então essa é a primeira passagem que eu queria ler. E agora eu queria que vocês comentassem, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa passagem, quem quiser. Não precisa se inscrever, só abrir o microfone e falar. Qualquer coisa, não tem? O que impressiona vocês? Vou falar então, tá? Diga, Déia. Bom, eu não gostei, assim, eu acho que o engraçado do livro é que a gente vai se apegando ou não aos personagens, né? E eu não gostei do Florentino, assim, eu achei... No final até que dá uma aliviada, mas eu não gostei. Mas, enfim, eu gostei muito desse livro, eu também, embora eu tenha feito... Você não gostou? Agora, assim, como diriam os psicanalistas, fale-me mais sobre isso. Eu acho que é justamente por uma questão psicológica. Acho que essa fixação, né? Como que chama quando você tem uma fixação? Esqueci a palavra.
Obsessão. É uma obsessão. Não, não sei, não gostava. Não... Você sentiu estoque pelo Florentino. E o filme reforça isso, é muito engraçado, né? Mas também só um parênteses, não sei se vocês assistiram ao filme, a gente pode comentar um pouquinho do filme também depois. O filme reforça, mas eu acho que o filme não faz jus a Florentino, na minha opinião. Piora bem o negócio. Eu acho que o filme ajuda muito ele. Eu acho que não, acho que piora bem. Mas, enfim, o que eu gostei muito desse livro, eu nunca tinha lido nada do Gabriel Garcia, assim, hoje eu terminando o livro de tarde, fiquei me perguntando por que eu nunca li nada dele, porque é incrível, eu estou apaixonadíssima, principalmente pelo modo de narrar. Foi isso que mais... Agora. O que eu gostei foi esse fluxo de consciência que me pareceu, me pareceu muito ligada à oralidade, né? Assim, embora, claro, a gente esteja lendo, mas quase um devaneio, algo que vai se conectando. Ele vai abrindo parênteses, é um rio, né? E os infinitos afluentes. Porque daí ele tem um fio condutor, ele começa com uma história, mas ele vai fazendo as conexões. Quando você vê, você já está em outro ponto. E assim, de forma muito natural, eu me sentia levada por essa narrativa. E foi isso que eu mais gostei. E é interessante que a imagem do rio, a simbologia do rio é fundamental nesse texto, né? Inclusive, hoje de manhã foi interessante, essa noite aconteceu uma coisa muito engraçada aqui na minha casa, né? Eu acordei às 3 da manhã, às vezes acontece, e aí me deu uma inspiração brutal de escrever um post no Facebook, assim, nesses posts malucos, inspirados das 3 da manhã. E aí meu filho, às 3 da manhã, entra no meu quarto e diz, como assim você está acordada, né? Um bando de louco, eu acordada aqui, né? E você aí escrevendo no Facebook. Mas eu estava justamente escrevendo sobre... Não sobre a imagem do rio, eu estava escrevendo sobre essa questão do abandono, que eu acho que é uma coisa que você está tocando, Déia. Eu realmente, não sei se todo mundo concorda, mas essa coisa do fluxo da linguagem do Garcia Marques, essa coisa que parece que nos vai levando, e que a Andrea colocou como se fosse a imagem do rio, né, de uma coisa, de um fluxo que nos vai conduzindo com muitos afluentes, que é uma imagem forte, porque o livro termina com esse navio à deriva, né, no meio do rio, e que, para continuar a deriva para sempre, né, eu acho que essa sensação de deriva, não sei se para vocês, mas para mim é um pouco a sensação desse momento, né? O que eu dizia no tal post das 3 da manhã, essa noite, era justamente essa sensação de que a imagem que eu usei lá, embora não tenha usado a do rio, era de que eu me sentia no leme de um barco no meio de um nevoeiro denso, sem saber para onde ir e sem nenhum instrumento no qual eu pudesse confiar, com todos os instrumentos quebrados, a não ser eu mesma, a não ser olhar, não dá para olhar para fora, tem que olhar para dentro. Né? Esse movimento de essa sensação de estar à deriva, essa sensação de estar perdido, me parece, pelo que eu tenho ouvido das pessoas e tenho sentido também, é uma sensação muito forte desse momento que a gente está vivendo, desse momento da pandemia. Fabi, você está apaixonada, é diferente. Pelo livro? Da onde que... Tá bom, dá vontade. Eu sou uma mulher apaixonada, mas eu não estava falando disso agora, não. Estar à deriva é estar apaixonado. Ó. Mas sabe o que é mais interessante que eu tenho descoberto? Porque não é um exercício fácil você se manter à deriva, principalmente um exercício de deriva durante um longo tempo, né? O motivo do meu post essa noite no Face era porque hoje, exatamente hoje, dia 16, faz exatos 3 meses que eu e meu filho, estamos aqui trancados em casa, em quarentena, saindo só para o estritamente necessário. Então, não é um exercício fácil, assim, muitas coisas saíram do lugar, muitas expectativas foram frustradas,
minhas, dele, né? E a gente não está vendo, eu pelo menos não enxergo assim, não consigo enxergar um horizonte longo, eu não sei o que vai acontecer, quando vai acontecer, como é que a coisa vai acontecer, é tudo muito incerto. E é uma sensação que se prolonga, porque no início todo mundo achava que ia ser, sei lá, 3 semanas, um mês, e nós já estamos há 3 meses nisso, pelo menos, né? Num processo de introversão grande, em um processo difícil de introversão, justamente porque você não sabe como é que, quando e como isso acaba, e como acaba, né? Para onde você está indo, afinal, né? Então, eu acho interessante, uma primeira coisa nesse livro é que você tem que se deixar levar pelo fluxo, porque no livro também você não sabe para onde vai levar essa coisa toda que o narrador está contando, né? E uma coisa que eu disse no post e digo para vocês agora é que, assim, eu tenho descoberto, a duras penas, com muita ajuda, né, de Fabiana Prando, né, de Eliana Tchê, de pessoas com quem eu converso, etc., que, ao contrário do que a maioria das pessoas pode pensar, o movimento não tem que ser um movimento de romper o nevoeiro e tentar enxergar a força que vai acontecer, ou seja, de tentar estabelecer coisas que não estão estabelecidas. O movimento é o contrário. Se a gente acolhe esse movimento de introversão e se a gente se deixa derivar, eu acho que essa a grande questão, se a gente deixa levar pela deriva, coisas maravilhosas acontecem. Olha a Bianca, Bibi! Olha lá, que bonitinha! Ai, que linda! Vocês estão vendo a netinha da Maria Zilda, que está aqui ouvindo a gente? Que lindinha! Então, e eu acho que esse movimento da deriva é um pouco o movimento da literatura também. É um pouco o movimento do manto diáfano da fantasia sobre a nudez crua da verdade. Eu acho que esse exercício é um exercício literário também, e é bom que a gente esteja se exercitando nele. Então, daí a gente já pinça, né, uma primeira questão da forma desse romance que, de certa maneira, nos oferece um modelo de coerência, né, um modelo do fluxo, um modelo da deriva, que eu acho fantástico, né? Que mais? Quem mais quer falar sobre esse trechinho? Dá para me ouvir? Eu estou ouvindo aqui um ruído. Vocês estão me ouvindo? Dá para Sim, ouvir? Kátia, eu vou fechar o meu microfone para não dar eco. Vai. Ah, me chama a atenção a questão da imaginação, né? O quanto a imaginação constrói esse amor. Tão pouco se sabe um do outro e, no entanto, particularmente dele em relação a ela, né? No entanto, aquilo vai crescendo de um jeito a ponto de demorar, né, de se estender por mais de 50 anos, em cima de uma imagem do outro, né, em cima de uma construção imaginativa sobre esse outro. E aí eu fiquei pensando se o amor não é sempre isso, né? Uma alguma coisa que você constrói, talvez não esteja no outro, né, mas em você mesmo. Achei bem curioso isso. Sim, Tati, é interessante, né? Tem um outro conto bonito, que não sei se todos conhecem, da Marina Colasanti, naquele livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. O primeiro conto se chama Moça Tecelã. Vocês lembram desse conto? Vocês lembram desse conto? Quem não leu, vale muito a pena. Que é justamente essa mulher que tece faz um tecido mesmo, né? Ela vai tecendo o seu esposo. E aí, quando ela percebe que o esposo que nasce dali não corresponde ao seu tecido, ou aquilo que imaginou, ela destece. É uma coisa assim. Eu não gosto muito desse conto, porque eu acho ele um pouco mortal demais para o pobre do marido, né? Porque, afinal de contas, como você está dizendo, Tati, ninguém tem a obrigação de corresponder à nossa imaginação, né? Então, assim, punir com a morte um marido que não corresponde à sua imaginação, porque você mesmo o criou assim, eu acho assim um pouco cruel. Né? Assim como eu acho cruel a Fermina Daza também nesse romance, quando ela, depois de
né? 2 anos de troca de correspondência e tal. Ela olha para ele e fala assim, não é o que eu pensava, pode ficar aí, vai-se embora, né? Eu, ao contrário da André, simpatizo mais com o Florentino Ariza do que com a Fermina Daza, apesar de ser mulher, porque eu acho ela bem cruel, né? E nesse ponto, tem uma coisa interessante, talvez tenha uma coisa interessante para falar, os homens, nós estamos, quem é? Só o Hélio que está de homem aqui, acho que o Cadu não está mais. Então, a respeito, eu acho que tem uma questão de gênero aí, que é interessante que o romance constrói também, né? Quando eu estava comentando com o Hélio ontem a respeito do romance, e falei, essa Fermina Daza aí, não gostei dela, não, imagina, que absurdo, coitado do rapaz, se desfaz dele assim, ó, como se nada, né? E aí eu fiquei feliz da vida, porque mais para o fim do romance, uma das amantes do Florentino Ariza, agora eu não me lembro mais qual delas, eu acho que é aquela senhora mais gordinha que ele encontra lá no teatro, alguma coisa assim, olha para a foto da Fermina Daza no jornal e fala assim, é uma puta, né? A moça fala. Aí tá bom, Lívia, vou só terminar o que eu tô falando e já te deixo falar, tá bom, Lígia? Você tá com companhia hoje, Lígia? Seja bem-vindo. Tudo bem? Olha lá, o Hélio dizendo que as mulheres são volúveis, e é sobre isso que eu queria falar também a partir da minha experiência, né? Eu tive uma experiência com meu filho, algumas pessoas já devem ter escutado isso. Eu tenho um filho só, e é um menino, né? De 12 anos. Mas quando ele tinha um ano, 2, no máximo 2 anos, ele começou a escola muito cedo, né? Eu tive uma funcionária aqui em casa que era também babá dele, que me ameaçou de faca e ele tinha acabado de completar 1 ano. E eu já estava trabalhando e tudo, então assim, eu achei melhor naquele momento colocá-lo logo na escola, porque era mais garantido do que ficar. É isso aí, tá? Desculpa dos homens. Do que ficar em casa à mercê de gente que às vezes a gente não conhece também, né? Aí ele foi para a escolinha, meu filho, Ricardo, e ele tinha uma amiguinha na escola que era uma menina espiritadíssima, mesma idade, 1 ano e meio, 2 anos, mas não mais que isso. Lígia, que é pediatra, sabe que é criança, mas criança é uma coisa incrível, né? Tá aí a Bibi para provar a netinha da Maria Zilda. E aí eles eram muito amigos, os dois sempre muito juntos. E como os meninos demoram um pouquinho mais nas coisas, né, Hélio? Demora mais para andar, demora mais para falar. Sim. As meninas, 9 meses já estão andando, falando, fazendo, não sei o quê, mexendo, não sei o quê, e os meninos estão lá tomando uma madeira, lá de boa, né? E ele com ela, ela punha ele para frente, ela era uma menininha ótima. Como ela era muito inteligente, a Maria Cristina, tinha até nome de princesa, né? A mãe resolveu, por uma coisa meio maluca da mãe, que era muito amiga nossa, tudo, porque os dois eram muito amigos, resolveu passá-la 1 ano para frente. Então, estavam no G1, resolveu passá-la para o G2, porque achou que ela estava convivendo com bebezinhos demais e que isso ia atrasar o desenvolvimento da filha. Então, meu filho, perdeu o apoio, né? Porque ela era a pessoa que dava uma madeira nele, acordava com um beijinho na escola e não sei o que, e ele ficou ali a ver navios, né? Tipo assim, o Florentino Ariza, quando o pai levou a Fermina Daza por 2 anos lá para junto das primas. Ele ficou a ver navios, entrou numa crise desgraçada. Meu filho, Ricardo, com 1 ano de idade. E aí, um dia, estava então chorando, ele não queria mais ir na escola, estava uma crise, viu, Hélio? As mulheres, né? Tava uma crise danada, e aí um dia nós fui buscá-lo na escola, aquele cacatatal de gente, saindo com ele pela mão, assim, né? Pela escola, tava lá a Maria Cristina, aquele outro catatal, né? Conversando com um menino 2 vezes maior do que ela, na porta da escola, conversando o que podiam, né? Tatibitando com o menino, mas ela já falava muito bem. E ela, então, nós estávamos saindo e eles estavam assim na nossa frente, os dois de lado, assim, um de frente para o outro. Quando o Ricardo, meu filho, olhou a Maria Cristina ali, ele fez assim: Má!
exatamente desse jeito. Pois a menina olhou de lado assim para ele, olhou para o menino que tinha 2 vezes mais que ela de altura e fez assim, nha! Agarrou o moleque que estava na frente dela. E além de tudo, ficava olhando para o Ricardo assim, como quem diz, não ligo para você. Tipo assim, Fermina Daza, quem você é? Quem que você pensa? Que eu vou dar conta, vou querer alguma coisa com você. 1 ano, gente, de idade, 2 no máximo. Esse moleque entrou no meu carro num estado catatônico. E eu não sabia mais o que fazer. E eu falando com ele, não, ela gosta de você, não precisa ficar preocupada, etc. e tal. Desse dia em diante, eu tirei uma lição que é a seguinte. Não sei se o Hélio vai concordar comigo, mas pelo menos foi a minha experiência. E eu acho que, pensando bem, que é assim, me parece que, aí não sei, André, a coisa do gostar ou não gostar, mas me parece que os homens têm uma relação com o amor, eu não estou falando a questão sexual, carnal, com o amor, uma relação muito mais idealizada do que as mulheres, e que as mulheres são muito mais pragmáticas do que os homens em termos de amor. Ou seja, não deu esse, a fila anda, sabe? E que eles têm uma coisa assim muito um espaço muito honrado para o amor e que é quase inatingível, e para alguns eu acredito até que seja, mas que quando é atingido fica muito preservado por 51, 52, 53 anos ou mais, como esse do Florentino Ariza. Então eu ensaiei com a seguinte, o professor Vili Bolha adora essa minha fala, mas você diz isso, você sendo mulher, ele diz, eu falo de pela minha experiência com meu filho, que é o seguinte, que os homens amam profundamente e as mulheres são pérfidas e volúveis. E eu acredito que tem uma certa perfídia, uma certa volubilidade nas mulheres. Eu não sei se vocês concordam. E não tem nada de ruim, é uma questão de natureza. Enfim, se alguém quiser fazer algum comentário. Lígia queria falar, né, Li? Fala. Oiê. Diga lá, querida. Aqui. Muito bom. Boa noite para vocês todos. Obrigada, Fabi, pelo espaço, pela oportunidade. Eu não terminei de ler o livro, eu assisti o filme, o vídeo, né, que vocês enviaram, foi bem legal assistir o vídeo, mas lendo com você esse trecho, né, me pareceu essa questão da deriva como algo que também pode ser permeado por escolhas, né, porque ela faz uma escolha bem categórica ali, quando ela escolhe o médico, e foi tão interessante, porque na página que você leu, na hora ela fala sobre a ideia do Florentino Ariza como um doente, né? E ela escolhe o médico. É tão interessante isso, né? Essa relação entre a doença por amor e a escolha pelo médico e a renúncia, de alguma forma, por esse amor idealizado mesmo, né? Ela acaba ficando com o amor possível, né? Então eu acho ela muito pragmática mesmo, né? Acho que esse ponto que você levantou cabe muito a nossa personagem principal aí do romance, e esse paradoxo, né, de estar à deriva e ao mesmo tempo fazer escolhas, quer dizer, ela fez uma escolha, né, e uma escolha que ela, enfim, mesmo estando à deriva, tem uma coisa de uma escolha e uma possibilidade de escolher, né. E é interessante porque, assim, no final do romance, quando você chegar no fim, você vai ver. Então, primeira coisa, uma das coisas que eu não gostei no filme, na adaptação, é que me pareceu que no filme, no livro, ela é bem categórica em relação ao Florentino Ariza. Ela jamais se arrepende da decisão que ela teve naquele momento de abandoná-lo. Jamais. Mesmo no final do livro, quando então eles se reaproximam e ela permite essa reaproximação, ela leva a relação em mãos de ferro, né? Ela tem um poder ali, né, de condução da história, né? Apesar da gente, não sei, me parecer uma voz masculina, a voz do narrador, a gente não sabe, mas me parece uma voz mais masculina, e acompanha muito o Florentino, né?
apesar também de acompanhar vários personagens, é ela que tem uma condução muito férrea das coisas, o poder de decisão sobre o que vai acontecer ou deixar de acontecer é muito dela, né, em relação a tudo. E esse traço do caráter da personagem é bastante enfatizado pelo narrador, né, de que ela tem uma vontade férrea, de que ela não é fácil, né, de que ela só faz o que ela quer e tudo mais. O que a faz uma grande personagem, né? Ela não é uma personagem, ela é muito, muito definida, né? Ela tem um caráter bastante marcado. Mas mesmo no final, quando ela encontra com ele de novo e eles reatam, né, essa relação, ela diz uma frase, eu não sei se está no trecho que eu escolhi para ler também, mas ela diz alguma coisa mais ou menos assim: como é possível a gente ficar casado a vida inteira com uma pessoa e ser feliz, ter sido feliz, e mesmo assim não saber se era amor, né? Então, assim, em momento nenhum ela se arrepende da escolha que ela fez, em momento nenhum ela acha que fez a escolha errada, em momento nenhum, né? Ela tem uma visão muito pragmática das coisas, né? E pensando bem, se a gente for, talvez, elocubrar um pouco o que seria se outros fossem os caminhos da narrativa, né? Talvez, naquele momento em que eles se conhecem, vivem aquele intenso amor juvenil, né? Naquele momento, talvez, se aquilo tivesse realmente se conduzido para uma relação de casamento, a gente nem sabe se ela seria uma relação de casamento feliz também, né? Por conta da imaturidade dos dois, por conta da questão da idealização muito intensa, né? Fala, Hélio. Eu acho que o que ele faz, na verdade, é contrapor diferentes formas de amor. E eu acho que o mais legal é que não são pessoas diferentes amando de formas diferentes, mas são diferentes formas de amor nas mesmas pessoas. Uhum. Então ele começa com o amor, aquele amor arrebatador, juvenil, louco, né? Aquela coisa de obsessão, de doença, né? O amor que deixa doente, aquele romantismo absurdo e tal. Ele passa para um amor de conveniência, que é o que ela diz, não é que ela era infeliz, ela casou com o médico porque era o que convinha para aquele momento. E depois, no final, ela acaba se reaproximando, mas não como amor, mas como amizade. Eles se tornam amigos. E a partir desta amizade é que no fim ela acaba aceitando aquele amor, quer dizer, já é um amor construído em outra base. Sim, sim. Tá certo? Eu acho que isso é que é bacana na história, o fato dele contrapor essas diferentes formas e de como você chega a isso. E também, não só como você chega ao amor, mas exatamente como você desconstrói esse amor. Uhum, uhum. Né? Então, ele faz essa montanha russa, mas ele coloca muitos sentimentos diferentes dentro dessa gama que ele chama de amor, vamos dizer assim. Sim. Acho que esse é um... Sim. Então, e aí eu acho que a gente já pode passar para o segundo trecho que eu queria ler, porque aí o Hélio tocou nas... Enfim, vocês vão ver onde nós vamos chegar com isso, tá? Fabiana, Diga. eu só queria falar uma coisa antes de você mudar. Eu estou aqui com a Lígia, eu que sou o Eduardo que estava acompanhando. Aí eu só fiquei no celular dela. Tá bom. E quando você falou da questão do gênero, eu entendi, mas eu acho que tem outros componentes, outros tipos de constituição que podem estar influindo nesse comportamento. Eu não diria que é só gênero. Sim. Tem temperamento, por exemplo. Claro. Sim. Eu acho, e quando você dá o exemplo do teu filho, que naquela época tão pequenininho,
talvez outras coisas estivessem envolvidas, que não fosse a questão só do sexo masculino e feminino. Sim. Acho que só para Você ampliar sabe, Eduardo, que é interessante, uma das coisas que eu andei lendo, duas coisas, não sei se vocês sabiam, né? Andei lendo, enfim, quando eu estava me preparando para essa conversa, uma delas e também a gente não sabe, porque quando um ficcionista fala, a gente não sabe se acredita ou desacredita, né? A gente não deve acreditar muito no que os autores falam de si mesmos e nem das próprias obras, né? Tem que desconfiar sempre, sabe? Mas diz o Gabriel Garcia Marques, né? E inclusive a própria edição da Record diz isso, que a história do Florentino com a Fermina Daza foi baseada na história verídica dos pais do Gabriel Garcia Marques. E eu fui tentar entender onde que era isso, né? Porque como é que um negócio desse pode ser uma história verídica? Quer dizer, ou seja, se foi a história verídica do pai e da mãe, como é que ele nasceu, né? Depois de 53 anos. Fui lá pesquisar, né? E aí, né? Aí eu entendi, não, é o início da história, essa história de que o pai se apaixonou pela moça, ele era de uma condição social menos favorecida ou algo assim, o pai dela não quis e levou-a para longe durante vários anos, acho que 2 anos mesmo, e eles continuaram se correspondendo por telégrafo. Essa foi a história dos pais do Gabriel Garcia Marques, mas aí, a partir disso, eles casaram, tiveram filhos, etc. Né? Não ficaram 51 anos, sei quantos meses, sei quantos dias separados, né? Então, essa tem uma coisa. E essa coisa do gênero é interessante, porque eu não sei se vocês chegaram a ver, estava conversando com o Hélio, com algumas pessoas, antes da gente começar mesmo para valer a nossa conversa. A revista Bula tem uma seção que é uma seção de... se chama Entrevistas do Além, uma coisa assim, muito interessante. Se alguém leu ou tiver curiosidade, acho que a Andrea mandou o link para vocês. É o Marcel Proust, né, o escritor, fazendo entrevistas com diversos outros escritores, mais antigos, contemporâneos e tal. E tem uma entrevista do Proust, Além Túmulo, com o Garcia Marques também Além Túmulo, né? E uma das coisas que o Proust pergunta para o Garcia Marques na tal entrevista, que é interessantíssima, eles assim, te acusaram de machista, você se acha machista, né? Perguntaram para o Garcia Marques. O Proust pergunta para o Garcia Marques. E aí ele responde assim, depende do que você considera machismo, né? A resposta do tal do Garcia Marques fictício. E é interessante porque essa é uma acusação que o próprio Garcia Marques sofre, né? Porque, apesar da gente não poder afirmar que é uma questão de gênero, como você está falando, existe uma configuração de uma questão de gênero masculino e feminino nos romances dele, que é bem delimitada, né? Eu acho, né? Me parece. Não só nesse, nos 100 Anos de Solidão e nos outros romances, que é alguma coisa de que também acusavam o Jorge Amado, de que o Jorge Amado era machista, não sei o que lá. Eu tenho uma tendência um pouco de não dar não valorizar muito esse tipo de acusação, né? Primeiro porque o nosso olhar do século XXI, apesar da gente viver ainda muitas questões a esse respeito, não é o mesmo olhar que escritores como eles, da idade deles, tinham sobre as suas realidades e principalmente sobre o passado, né? Então, não sei, né, se a gente pode dizer isso, mas me parece, assim, que ele é machista porque configura o homem dessa maneira ou a mulher daquela maneira e que as mulheres são colocadas como submissas. Se você pensar, de certa maneira, tem isso no livro, né? Você tem aquela penca de mulheres que se deixa levar pelo Florentino, né? Acho que são 600 e tralalá, que ele anota lá no... Acho que é por isso que você não gostou dele, Andréia. Vai menos pelo amor idealizado do que pelas 655 mulheres que ele teve escrevendo no livro. Né? Mas, assim... E tem as mulheres submissas, eu não sei, eu acho que também é um retrato de algumas gerações passadas, né? Eu não sei se a gente poderia acusá-lo de machismo por configurar as coisas dessa forma, né? Mas só para retomar essa questão do gênero.
Alguém mais que queria falar? Eu não peguei o que era o que vocês estão conversando. Vocês parecem gente menininho de sala de aula, de ensino fundamental, ficam conversando no chat atrás da professora. Eu não consigo nem ver o que vocês estão falando, né? Nada, só estamos falando sobre o machismo. Aham, tá bom. Né, Tati? É certo. Bom, então agora eu vou começar a segunda parte, tudo bem? Podemos? Então vamos lá. Essa segunda parte, Fabi, que é a minha Fabiana Prando, que é a minha insigne leitora que acha as páginas de tudo. Essa segunda parte, para mim, está... Os capítulos deles são tão enormes que a gente até perde a noção e não tem número, mas eu acho que está no início do capítulo 3, tá? Se não me engano. Ou 4. É no início de capítulo, 3 ou 4. Para mim, está na página 131. E começa assim. Enquanto muito nobre será esta cidade, dizia, se há 400 anos procuramos acabar com ela, com a cidade, e ainda não conseguimos. Estavam quase, no entanto. A epidemia de cólera morbo, cujas primeiras vítimas tombaram fulminadas nos charcos do mercado, causara em 11 semanas a maior mortandade da nossa história. Até então, alguns mortos insignes eram sepultados debaixo das lajes das igrejas, na vizinhança esquiva dos arcebispos e dignatários, e os menos ricos eram enterrados nos pátios dos conventos. Os pobres iam para o cemitério colonial, numa colina ventosa separada da cidade por um canal de águas áridas, cuja ponte de argamassa tinha uma marquise com um letreiro esculpido por ordem de algum prefeito clarividente. Olha lá, Andréa. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Nas 2 primeiras semanas do cólera, o cemitério... Depois a gente fala porque que a gente está rindo com essa frase do Dante Alighieri, tá, gente? Nas 2 primeiras semanas do cólera, o cemitério transbordou e não ficou um único lugar nas igrejas, apesar de haverem passado ao ossuário comum os restos carcomidos de numerosos próceres sem nome. O ar da catedral ficou rarefeito com os vapores das criptas mal lacradas e suas portas só vieram a se abrir 3 anos depois, por volta da época em que Fermina Daça viu Florentino Ariza de perto pela primeira vez na Missa do Galo. Portanto, foi bem antes, né, da história deles. Na terceira semana, o claustro do convento de Santa Clara ficou à cunha até nas alamedas, e foi preciso habilitar como cemitério o horto da cidade, que era 2 vezes maior. Ali, escavaram sepulturas profundas para enterrar em 3 níveis, às pressas e sem caixões, mas foi preciso desistir delas, porque o solo revolvido ficou feito uma esponja, que ressumava debaixo dos pés uma sangueira nauseabunda. Determinou-se então prosseguir com os enterramentos em A Mão de Deus, uma fazenda de gado de corte a menos de 1 légua da cidade, que mais tarde foi consagrada como cemitério universal. A partir do momento em que se afixou o édito do cólera, no quartel da guarnição local, começou o disparo de 1 tiro de canhão a cada quarto de hora, de dia e de noite, de acordo com a superstição cívica de que a pólvora purificava o ambiente. O cólera se encarniçou muito mais contra a população negra, por ser a mais numerosa e pobre, mas na realidade não teve contemplação com cores nem linhagens. Parou de chofre como havia começado e nunca se soube o número de suas vítimas, não porque fosse impossível estabelecê-lo, e sim porque uma das nossas virtudes corriqueiras era o pudor das próprias desgraças. O doutor Marco Aurélio Urbino, pai de Juvenal, foi um herói civil daqueles dias infaustos e também sua vítima mais notável. Por determinação oficial, concebeu e dirigiu em pessoa a estratégia sanitária, mas de sua própria iniciativa acabou por intervir em todos os assuntos da ordem social, a ponto de que nos instantes mais críticos da peste não parecia existir nenhuma autoridade mais alta do que a sua. Anos depois, revendo a crônica daqueles dias, o doutor Juvenal Urbino comprovou que o método do pai tinha sido mais caritativo do que científico
e que de muitas maneiras era contrário à razão, favorecendo assim em grande parte a voracidade da peste. Fez essa constatação com a compaixão dos filhos que a vida foi convertendo pouco a pouco em paz dos próprios pais, e pela primeira vez doeu-lhe não ter estado ao lado do seu na solidão dos erros que cometeu. Mas não lhe regateou os méritos. A diligência e a abnegação, e sobretudo sua valentia pessoal, tornaram-no digno das muitas homenagens que lhe prestaram quando a cidade se restabeleceu do desastre, e seu nome se inseriu com justiça entre os de tantos outros próceres de outras guerras menos recomendáveis. Vou pular um trechinho. Porque a morte do pai se deu pelo cólera, né? Para o Dr. Juvenal Urbino, o cólera se transformou em obsessão. Não sabia a respeito mais do que aprendera na rotina de algum curso marginal, e lhe parecera inverossímil que há apenas 30 anos tivesse causado na França, inclusive em Paris, mais de 140 mil mortes. Mas depois da morte do pai, aprendeu tudo com que se podia aprender sobre as diversas formas do cólera, quase como uma penitência para dar descanso à sua memória, e foi aluno do epidemiólogo mais destacado do seu tempo e criador dos cordões sanitários, o professor Adrien Proust, pai do grande romancista. De modo que, quando voltou à sua terra e sentiu, vinda do mar, a pestilência do mercado, e viu os ratos nos esgotos expostos e os meninos se revolvendo nus nas poças das ruas, não só compreendeu que a desgraça tivesse acontecido, como teve a certeza de que se repetiria a qualquer momento. Não passou muito tempo. Antes de um ano, seus alunos do Hospital da Misericórdia lhe pediram que os ajudasse com um enfermo indigente que apresentava uma estranha coloração azul em todo o corpo. Bastou ao Dr. Juvenal Urbino vê-lo da porta para reconhecer os inimigos. O alarma serviu para que as advertências do Dr. Juvenal Urbino fossem atendidas com mais seriedade pelo poder público. Foi imposta a cátedra obrigatória do cólera e da febre amarela e reconheceu-se a urgência de cobrir os esgotos e construir um mercado distante do despejo do lixo. Contudo, o doutor Urbino não se preocupou na ocasião em proclamar vitória e nem se sentiu com ânimo de perseverar em suas missões sociais, porque ele mesmo tinha então uma asa quebrada, aturdido e disperso, e decidido a mudar tudo e a esquecer tudo mais na vida, frente ao relâmpago de amor de Fermina Daza. E agora? Quem quer comentar? O que vocês acham? Bem diferente do primeiro trecho, né? E aí, doutor Hélio? Tá, não é que é diferente. Ele está explicando qual era a situação vigente. Eu acho que é uma contextualização para ele poder seguir a história do amor dos dois. Né? Mas é uma forma muito, quando ele fala de amor, ele fala, inclusive o vocabulário dele é um vocabulário romântico, etc. Quando ele está descrevendo o ambiente, ele passa a ter um vocabulário muito mais hermético, né? Muito mais chão. Né? A forma de descrição, a forma de escrever, parece que é outra pessoa escrevendo, né? Agora, o mais interessante é ver essa sensação de, que nem você falou, né? Tá à deriva. Não tem mais quem mande. Aliás, se a gente passar isso para o Brasil, não é incrível a atualidade dessa é o próprio retrato descrição? Hoje, né? Quem é que manda aqui? Na verdade, não tem ninguém que mande. Né? E ninguém sabe quem tem que mandar. Né? Quer dizer, quem manda, na verdade, é a doença, não é... Porque a gente não está sabendo de nada. Eu acho que é super atual. Eu, inclusive, assim, acho incrível se a gente pegar aquelas fotos das valas comuns que estão sendo abertas e colocar esse trecho das valas comuns do romance, é quase como uma descrição da fotografia de hoje em dia, né? É impressionante a atualidade. E agora... aí... Fala, Ana. Não, pode falar. Não, eu ia dizer assim, é muito interessante a relação que ele faz
falando só da questão da doença, né? A Uhum. relação dele que ele faz me chamou muita atenção da doença com a pobreza, por exemplo, né? Então, parece muito evidente, né? Essa parte que ele fala assim, todos sofriam, e no fim, ela não via classes sociais, que é o que a gente ouve hoje em dia a respeito da pandemia da Covid também, né? Porém, os negros sofriam mais, as crianças sofriam mais, ou seja, aqueles com condições sanitárias piores sofriam mais, né? E mais do que isso, né? Outra coisa muito contemporânea que eu vejo é o endeusamento da figura do médico, pela idealização da figura do pai, né? Então, assim, o médico heróico, que fez muito menos ciência do que fez caridade, né? Que morreu com o cólera também, né? Essa questão do médico heroicizado, que é uma coisa que tem se discutido bastante hoje em dia também. Se é mesmo possível a gente construir uma imagem, e se é cabível, né? Se é positivo a gente construir uma imagem heróica dos médicos. Eu acho, Fabi, que Falar, esse trecho trouxe uma perspectiva que a gente que é do Genan tem dos médicos, né? Os médicos, eles não estão congelados no lugar do médico, ele também, né, ele transita, então essa visão que o médico tem da doença, né, isso que ele fala dessa questão de você estar numa incerteza, como isso é premente para eles, deles também estarem como agentes sociais, os médicos têm muito isso, né, eles, da questão social está sempre embarcada na visão deles. Eu acho que tirou, ele foi, é porque é Gabriel Garcia Marques, né, então assim, é zero clichê, né? Então assim, você vê que é muito real, então eu tive a experiência de verdade com esse trecho que a gente estava diante mesmo dos relatos dos nossos colegas médicos, né? Quando eles pegam e falam, gente, acontece isso, né? Tirou do lugar que a gente vê idealizado, como você falou, né? Uma experiência humana completa, muito bonito. Sim. E a doença como força civilizatória também, né? A doença traz uma força civilizatória bem importante, né? É bacana essa visão, né? E tem uma questão que eu não sei se eu vou conseguir resgatar, acho que sim, deixa eu ver, eu acho que até marquei aqui. Uma relação que ele vai tecendo da doença com a questão amorosa, né? Que fica bastante claro, porque isso é reiterado ao longo do romance, e que existe porque vejam, são duas questões, como o Hélio falou, até estilisticamente diferentes, né? Quando existe uma descrição do amor romântico, o fraseado, o vocabulário, né, é um. Quando você faz a descrição dessa questão da doença, o fraseado, o vocabulário, o modo de dizer é outro, né? Não só porque se trata de amor e de doença, mas também porque se trata de um narrador muito enxerido que acompanha ali a consciência de um personagem que é o Florentino Ariza, que tem essa mente romântica, idealizadora, etc. Então ele quase que vira uma espécie de títere do Florentino, né? Ele é o narrador que narra, mas ao mesmo tempo ele está contando como o Florentino vê o mundo, né? Configura as coisas. Quando ele se volta para a doença, ele não está se voltando o narrador só para a doença, ele está se voltando para o Juvenal Urbino, que é um outro tipo de mentalidade. É um outro tipo de vocabulário, um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de experiência de mundo. Então, ele, de certa forma, ajusta o estilo ao personagem que vai acompanhando. O narrador, ele é meio dançarino, né? Ele vai compondo de acordo com o personagem, né? Fabi, eu quase colocaria o amor como doença imaginária e o cólera como doença real. Os dois são doenças. Ou o amor como doença real e o cólera como doença imaginária. Não, porque o cólera mata. O amor também, Hélio. O amor alérgico. Não, mas alergia? Não, mata também. Mas o que eu estou colocando é o seguinte, se você vê as descrições do Florentino, elas são todas em termos de doença, de consumo. Como ele se consome com o amor, aquela coisa toda.
quando ele fala de cólera, ele fala de como a doença mata, e não de como o indivíduo morre. Né? Uhum, Quer dizer, eu vejo essa colocação das duas formas de doença. Né? E aí tem uma coisa interessante que talvez se ligue um pouco com a tua experiência mais direta, Hélio, que é aquilo que a gente já discutiu, se você quiser contar um pouco para as pessoas que não ouviram, que tem e daí você sentir esse gap mesmo entre um tipo de narrar e um outro tipo de narrar. Claro, não tem a ver com a narrativa amorosa, mas lembra daquela história que a gente conversou, já inclusive em aula, sobre os dois em um? O médico e o, não o monstro, né? O médico e a pessoa, né? E E o o ser paciente. humano. O médico e o paciente. Então, fala um pouquinho disso para a gente. Então, eu acho que tem muito disso, né, nessa narrativa, onde quando vamos colocar o médico e o paciente no narrador, tá? Quando ele é o médico, ele se comporta de uma determinada maneira, com uma determinada forma de falar, com uma determinada aquela coisa muito pragmática. Quando ele é o paciente, que seria o Florentino Ariza, quando ele fala do amor, ele fala do sentimento, ele fala a coisa é muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte, né, do ponto de vista de sentimento, do que quando ele fala de doença, da doença mesmo. Uhum. Né? Então, acho que isso fica muito claro. O que é o médico e o que é o paciente. Eu não sei se... Bom, O médico quer curar, o médico quer fazer, o paciente quer saber o que vai acontecer, e assim por diante. E quando a gente é médico e paciente ao mesmo tempo? Aí a gente briga. Para quem está chegando agora no Genan, né, o Hélio viveu essa briga em si mesmo, né? O fato de ter sido médico a vida toda e o fato de ter se tornado paciente, um paciente grave, né? Depois de um determinado tempo. E a gente tem conversado muito sobre isso, né? De que, em geral, nós, né, que somos pessoas do cotidiano, assim, mais comuns, né? Todos vivemos isso. Diz a Susan Sontag naquele livro dela, né? Eu costumo sempre repetir isso, né? Que todos nós, mais cedo ou mais tarde, cruzamos a fronteira entre o país dos sãos e o país dos doentes, né? Mas é muito especial quando esse doente também é médico, porque causa essa clivagem interna, que é o que o Hélio já comentou algumas vezes, até em sala de aula, lá na graduação da USP, quando a gente estava conversando sobre isso, e que fica cada vez mais claro, quer dizer, que são dois seres convivendo dentro de um só, né? E que existe uma alternância de tipo de raciocínio, tipo de discurso, e um tentando conversar com o outro dentro do mesmo, né? É muito interessante, não sei se falei como você falaria, não sei se falei bem, mas acho que é isso aí. Agora, no livro é muito interessante porque, claro, como você falou, olha só que interessante, como são interessantes as camadas em que isso vai se constituindo, né? Nós estamos tratando de duas situações, uma situação amorosa e uma situação de doença. Então, essa é uma primeira camada. Nós estamos tratando de dois personagens. Um personagem que é caracterizado até como um romântico do século XIX, né? Que vive de terno preto, né? Não toma banho, sei lá, aquelas coisas que acho que a Andréa também não gostou muito do Florentino Ariza por causa disso, porque ele é muito baronista por gosto da Andréa, né? Mas assim, por outro lado, um médico que se veste bem, com sobrecasaca e não sei o quê, que tem as luzes da ciência, quer dizer, um lado meio apolíneo e o outro dionisíaco, aquela célebre divisão, né? Mas vejam, são dois personagens, são duas questões, dois personagens, mas é um narrador e uma história. Então, de certa forma, tudo é projeção de um só, né? E essas coisas conversando, a gente vai percebendo que assim, é uma cabeça criando tudo isso, né? Então, assim, de certa forma, tem um pouco a ver com essa
essa experiência sua, né, em sendo um, ser dois, porque, né, uma hora você se coloca de um lado, outro de outro, né? É como se tivesse o diabinho e o anjinho, um de cada lado do ombro, né? Mais ou menos isso. Quer dizer, são coisas diferentes, mas é tudo uma coisa só. É tudo humano, né? Tudo gente, na verdade é isso, né? Em várias situações. Que mais que vocês me falariam desse trecho? Mais alguma coisa? Posso ir para o último? Vamos lá. O último é mais para o finalzinho, tá? Então, vamos lá. Páginas finais do último capítulo. Momento em que, então, a Fermina, Dácio e o Florentino estão lá naquele navio, né? E, como o leito do rio começa a se tornar mais seco, eles encalham, e aí ficam lá parados, né? E a viagem demora mais do que era de se esperar, né? Então, esse trecho está na minha página 385. Estou aí umas 10 páginas do final. Começa com a seguinte frase. No entanto, a demora do navio tinha sido para eles um percalço providencial. Florentino Ariza tinha lido certa vez: o amor se torna maior e mais nobre na calamidade. A umidade do camarote presidencial afogou-os num letargo irreal, em que era mais fácil amar sem perguntas. Viviam horas inimagináveis de mãos dadas. Tudo bem, Tati? Viviam horas inimagináveis e de mãos dadas nas poltronas da murada, beijavam-se devagar, gozavam. A Fabi está falando aqui, página 252 do PDF. Beijavam-se devagar, gozavam a embriaguez das carícias, sem o estorvo da exasperação. Na terceira noite de torpor, ela o esperou com uma garrafa de aguardente de anis, daquela que tomava às escondidas com a malta da prima Aldebranda, e mais tarde, já casada e mãe dos filhos, trancada com as amigas do seu mundo de empréstimo. Precisava de um certo aturdimento para não pensar na própria sorte com demasiada lucidez, mas Florentino Ariza acreditou que era para se dar coragem no passo final. Animado por essa ilusão, atreveu-se a explorar com a ponta dos dedos o seu pescoço flácido, o peito encoraçado de varetas metálicas, as cadeiras de ossos carcomidos, as coxas de corça velha. Ela o aceitou com agrado e de olhos fechados, mas sem arrepios, fumando e bebendo aos goles espaçados. No final, quando as carícias deslizaram para o seu ventre, já tinha bastante anis no coração. Se temos de fazer safadezas, vamos a elas, disse, mas que seja como gente grande. Levou-o para o quarto e começou a se despir sem falsos pudores com as luzes acesas. Florentino Ariza se estendeu de costas na cama, procurando recobrar o domínio, de novo sem saber o que fazer com a pele do tigre que tinha matado. Ela disse, não olhe. Ele perguntou por quê, sem afastar a vista do teto baixo. Porque você não vai gostar, disse ela. Então ele a olhou, viu-a nua até a cintura, tal como a imaginara. Tinha os ombros enrugados, os seios caídos e as costelas forradas de um pelame pálido e frio como o de uma rã. Ela tapou o peito com a blusa que acabava de tirar e apagou a luz. Ele então se refez e começou a se despir na escuridão, jogando nela cada peça de roupa que tirava e que ela devolvia, morta de rir. Permaneceram deitados de costas um longo tempo, ele mais e mais aturdido à medida que o abandonava a embriaguez, e ela tranquila, quase abúlica, mas rogando a Deus que não a deixasse rir sem razão, como sempre que exagerava um pouco com o anis. Conversaram para entreter o tempo, falaram de si mesmos, de suas vidas diferentes, do acaso inverossímil de estarem nus no camarote escuro de um navio encalhado, quando o justo era pensar que já não tinham tempo senão para esperar a morte. Ela jamais ouvira dizer que ele tivesse tido uma mulher, uma que fosse, numa cidade em que tudo se sabia, até mesmo antes de acontecer.
Disse isso de modo casual e ele respondeu de pronto, sem o mais leve tremor na voz: é que me conservei virgem para você. Ela não teria acreditado nisso de maneira alguma, ainda que fosse verdade, porque suas cartas de amor estavam cheias de frases como essa, que não valiam pelo seu sentido, mas pelo seu poder de deslumbramento. Mas gostou da coragem com que ele falou. Florentino Ariza, de sua parte, perguntou de repente a si mesmo, que jamais teria ousado perguntar: que classe de vida oculta tinha tido ela à margem do casamento? Nada o teria surpreendido, por saber bem que as mulheres são iguais aos homens em suas aventuras secretas, os mesmos estratagemas, as mesmas inspirações súbitas, as mesmas traições sem remorso. Vou pular um trechinho. Aí eles se separam, né? Voltou no mesmo dia, à hora insólita de 11 da manhã, fresco e restaurado, e se desnudou na frente dela com uma certa ostentação. Foi um prazer vê-lo à plena luz, tal como imaginara no escuro. Um homem sem idade, de pele escura, lúcida e tensa como um guarda-chuva aberto, sem pelos além dos muito escassos e espichados das axilas e do pubis. Estava de guarda alta, e ela percebeu que não deixava ver a arma por acaso, e sim que a exibia como um troféu de guerra para se dar coragem. Nem lhe deu tempo de tirar a camisola que tinha posto quando começou a brisa do amanhecer, e sua pressa de principiante provocou nela um arrepio de compaixão, que não a afetou, porque em casos como aquele, não lhe parecia fácil distinguir entre a compaixão e o amor. No fim, porém, se sentiu vazia. Era a primeira vez que fazia amor em mais de 20 anos, e o fizera embriagada pela curiosidade de sentir como podia ser, em sua idade e depois de um recesso tão prolongado. Mas ele não lhe tinha dado tempo de saber se seu corpo também estava querendo. Tinha sido rápido e triste, e ela pensou, agora está tudo fodido. Mas se enganou. Apesar do desencanto de ambos, apesar do arrependimento dele pela sua bizonhice e do arrependimento dela pela loucura do anis, não se separaram um instante nos dias seguintes. Mal saíam do camarote para as refeições. O comandante samaritano, que descobria por instinto qualquer mistério que quisessem manter em seu navio, mandava-lhes a rosa branca todas as manhãs, armou-lhes uma serenata de valsas do seu tempo e mandava preparar para eles comidas de brincadeira com ingredientes alentadores. Não tentaram de novo o amor até muito depois, quando a inspiração chegou sem que a buscassem. Bastava-lhes a aventura simples de estar juntos. E aí? O que me dizem? Tem uma questão aí que é mais sutil do que as outras, eu acho. Né, Tati? Forte. É forte a descrição, né? Nada piedosa. Ela é bem impiedosa, a descrição, né? Que ele faz. Dura. E eu acho que a sutileza está nessa dureza um pouquinho, assim. Nessa impiedade mesmo. Que seria o quê? Será? Vocês me dizem. Velhice é uma merda. Velhice é uma merda, Hélio? Tem a ver com isso. No filme é mais chocante ainda, né? Eu não sei, eu acho que não, na descrição do livro é chocante, mas no filme é muito chocante, porque eles põem a cabeça da atriz, que é uma atriz nova maquiada de velha. Verdade ou não, Andréia? Montam num corpo de uma mulher mais velha. É muito engraçado, não é? Esquisito no filme? Eu achei esquisitíssimo e não precisava disso. Eu questionei justamente por que não pegaram artistas, né, atores mais velhos. Eu não gostei da maquiagem, não gostei. Achei Não, que e assim, e o contrário também. O Florentino Ariza jovem do filme, que é aquele menino bonitinho, podia ter continuado mais. De repente eles põem lá o Javier Bardem, que não tem nada de cara de novinho, fazendo um papel de 20 anos. Não dá, né? É uma questão de casting. É complicado. Muita crítica ao filme. Mas eu achei esse retrato da velhice, me lembrou muito um livro, acho que porque eu li recentemente, Leite Derramado, do Chico Buarque, que tem também essa descrição da velhice e de uma forma muito ingrata, né? Muito vulnerável, embora feliz, né? Em certa medida, a questão
do desdobramento e deles terem ficado juntos e saberem aproveitar a velhice ao máximo, mas eu acho que pesa um pouco, é um tom pesado, faz a gente ao final ficar, não sei se é uma questão de compaixão ou de tristeza mesmo. Então, Gente, quem tá falando? só um comentário. Fala. Como a história se passa há muito tempo, né? Eles pintam a velhice aos 70 anos como o equivalente ao que hoje seria aos 90, né, gente? Cá entre nós, né? 150, vai, Tati. Mas você sabe que eu acho que o mais chocante desse trecho todo está um pouco antes do que você leu, que é na hora que eles estão no camarote lá, os dois sentados, não sei o quê, e ela manda ele sair, e aí ele tentou beijar e ela fala assim, ainda não, estou com cheiro de velha. Sim. Esse negócio essa coisa do cheiro de velhice, né? O que você acha disso, Hélio? Nossa, eu acho que isso é muito. Eu acho que isso é muito forte, porque realmente a velhice tem cheiro. Tem. Sabe que isso me lembra muito minha mãe? Minha mãe era uma coisa tão engraçada, depois que ela foi envelhecendo, ficou morando sozinha, tudo, né? Você chegava na casa dela, ela nunca foi assim, ela nunca foi boa dona de casa, nunca gostou de cuidar de casa, não gostava de nada dessas coisas, ela não tinha paciência nenhuma com isso, super revoltada, mas quando ela foi ficando mais velha, você chegava lá e a casa dela estava um brinco, cheirosa assim, né? E você falava, nossa, mas o que aconteceu? Por que precisa limpar tanto a casa e se esfregar tanto e passar creme, não sei o quê, não sei o quê? Ela falou assim para mim, eu tive na casa da sua tia e sua tia falou que o pior do velho é o cheiro de velho, e eu não quero ficar com cheiro de velho, ela dizia, né? É muito chocante isso, né? Porque o odor, ele é incontrolável, né? É uma coisa assim que não tem como fazer, né? É complicado mesmo. Então, mas eu acho que tudo isso que vocês estão falando, como é que é o mesmo título do romance? Vai chegando a pessoa mais querida dessa casa, dá um oi aqui, Ricardo. Andando para trás. Come here. Now he only wants to speak English. Come here, say hi. Come. Oi! Ele tá falando. É. Oi, vem cá. Deixa eu ver. Come. He's coming from North Pole. Say hi. Meu, se vier esse frio que você está esperando, eu tô ferrado. Show your t-shirt. Aqui, eu tô de camiseta. New clothes, United States. See? Your students there too. Andrea is gonna be. Andrea. Eu e Andrea vamos ser alunas do Ricardo de internet. Então ele já está preparando as aulas. Right? Ok. Tá quase acabando já, filha, tá bom? Já vou lá. Do Gustavo é um pouquinho maior, né? Não, mas que eu estava perguntando para vocês como é que é o título do livro? Então, Amor nos Tempos do Cólera. Sim. Amor, cólera e tempo, né? Essas três coisas estão absolutamente entrelaçadas no livro. Por isso que eu falei que esse trecho final, ele é chocante, ele é duro, mas ele tem a ver com a passagem do tempo, com a configuração concreta da passagem do tempo, né? É muito interessante porque eu fiquei pensando no balanço que o Garcia Marques vai fazendo entre esses três elementos, porque o livro é um balanço, né? É uma gangorra entre os três elementos, entre o amor, entre o cólera e entre o tempo. E eu talvez eu ouse dizer que mais do que o amor e mais do que o cólera, o elemento mais importante desse romance é o tempo, tal como ele é configurado, né? Não é à toa que ele dura 53 anos, 7 meses e não sei quantos dias, né? Então, eu acho assim bonito, né? Como ele vai nos levando por
por essa passagem de tempo mesmo, né? E vai mostrando aquilo que o Hélio estava falando. Na verdade, mesmo a questão amorosa, né? Aquilo que você falou no início, Hélio, os vários tipos de amor nas mesmas pessoas, isso também é resultado da passagem do tempo, né? A doença, na verdade, ela também é algo que influencia diretamente na questão do tempo, né? Encurtando tempos, aumentando tempos, configurando temporalidades pela sua intermitência, né? Aquilo que ela vem, aquilo que ela vai, depois ela volta, né? Configurando trajetórias, né? Entre aproximações e separações, enfim. Mas eu acho que o mais interessante, o mais forte nesse romance é realmente a questão da configuração temporal de dois elementos profundamente humanos, né? Que são a questão do amor e a questão da morte. São esses dois elementos que estão ali colocados nessa questão do tempo, né? E ouvindo você falar, Fá, eu penso que no final, né, ao final do livro também, é justamente a doença, né, o cólera, que permite a eles mais tempo. Exatamente. Né? Vocês vejam como nem nisso, nem na questão da doença, que em geral é algo que é tido como um elemento que encurta o tempo, isso é desconstruído e reconfigurado no final, porque ela acaba sendo um elemento, ainda que ficcional, porque não existe cólera naquele navio, que alonga, que prolonga o tempo, né? E que faz com que tem uma suspensão. E a metáfora desse rio como vida, né? Como caminho, como essa coisa que nos leva, né? Como a vida, né? Então, tanto que quanto tempo, né? Exatamente, a frase final fala justamente em tempo, né? Não se fala nem em cólera, nem em amor. A declaração final vou ler aqui para não perder o fraseado, né? É muito interessante, porque o comandante, até eu fui ler o final antes para saber o que ia acontecer, né? Eu tinha essa curiosidade. Aí no final ele diz, o comandante pergunta, né? Até quando acredita o senhor que podemos continuar neste ir e vir do caralho? Né? E aí o Florentino diz assim, essa frase toda ela é uma relação sexual. Pois é. Ir e vir do caralho. Do caralho, Eu até pensei que quem tivesse antes, exatamente. Eu até pensei, quando eu li, que quem tivesse falado isso fosse a Fermina Daza, mas foi o comandante, né? Porque ela de vez em quando soltava uns palavrões também. E aí, dizer, né? Florentino tinha resposta preparada, havia 53 anos, 7 meses, 11 dias, com as respectivas noites. Toda a vida, disse. Então, assim, no fim, o que fica é a vida, né? É o tempo. É isso que foi constituído ali. Né? Agora, é interessante essa última frase, a construção dessa última frase, porque ela é muito bíblica. Sim. Né? A Bíblia costuma descrever os tempos, né, dessa forma. São tantos dias, tantos meses, não sei o quê, e as noites. Não é só os dias, as noites também. É uma coisa muito bíblica isso. Mas essa coisa de um casal perdido... você sabe, Hélio, que interessante você dizer isso, porque eu anotei aqui, agora eu pensei em Adão e Eva, porque na verdade são os dois, só que Adão e Eva bem velhinho, né, coitados? Mas assim, essa coisa de um casal solto, né, sozinho, né, numa eternidade, assim, é muito Adão e Eva, mas nem foi nisso que eu pensei quando eu li. Essa coisa do casal no navio é puro Noé, né? Essa coisa do barco à deriva, né? Que vem chuva, vai chuva e o barco vai indo. É muito bíblico, eu também achei. Me lembrou muito Noé. Embora não tenha outros animais, até tem, né? Não, mas tem outras coisas, porque o capitão chama samaritano.
Sim, não, É quem ajuda eles, é um bom samaritano. com certeza. E muito bom, porque, olha, tem os animais, sim, né? Não tem os jacarés, Tem os jacaré, louros, peixe-boi que amamenta, né? Tem uma questão bastante mítica, né? Só uma observação, tudo bom? Oi, Marina, Estou claro. aqui quietinha, escutando. Não consegui ler o livro todo, porque as coisas aqui não estão muito fáceis. Mas só uma observação, como eu li o comecinho agora, né, do livro recente, estou com isso fresquinho, que essa questão do tempo, né, que você falou, foi o que mais me marcou, né, que acho que eu peguei a primeira parte do livro. O Jeremias, né, que é o primeiro personagem, é um fotógrafo, né, que também é uma coisa que tem uma relação aí com o tempo. Ele escreve na carta que ele vai cometer o suicídio porque ele não quer envelhecer, né? E toda essa primeira parte, para mim, ficou muito marcada essa questão do envelhecimento do amor, como algo assim, a perda do sentido. Ele fala até uma parte, uma expressão de gerontofobia, as feridas mal cicatrizadas que voltavam a sangrar. Isso foi uma coisa que me marcou. Então, assim, eu não cheguei até o final, mas eu achei interessante que acho que é algo que começa e depois fecha com essa questão do envelhecimento, do tempo mesmo. Uhum. Mais até do que isso, não é só, é interessante porque não é só tematizado, isso é construído, né? A gente passa um longo tempo lendo o livro, né? Não é um livro que você lê numa sentada só, né? Então, existe uma construção dessa temporalidade na tua própria relação com a narrativa, né? Então, ela também é uma narrativa que te leva, te engolfa, como tempo, né? Eu acho que... E você vai acompanhando isso. É muito interessante porque outra coisa que me incomoda um pouco no filme, me incomoda... Bom, Marina sabe que Marina estudou filme comigo, mas assim, me incomoda em muitos filmes e eu acho que a gente percebe isso, né? É muito difícil colocar no cinema uma obra como essa, primeiro porque não tem o fraseado, né? Não tem como você reproduzir, né, essa configuração verbal, textual, primorosa, né? Porque eu acho assim, são palavras muito precisas em determinados contextos, essa coisa do cheiro de velho, aquela coisa do início, né? Uma luta, não é um convívio conjugal, é uma luta conjugal, sabe? Aquela coisa muito incisiva da palavra, isso não tem como você colocar no filme, né? A não ser que você crie mecanismos por meio de uma linguagem audiovisual, construir algo parecido. Tem jeito, mas não é fácil, né? Mas outra coisa que me incomoda é a cronologização da narrativa. Essa narrativa, não só ela não é cronológica, no sentido estrito, né? Você não começa do começo e termina no final. Você tem reviravoltas, você tem redescobertas, aquilo que é revelado no começo, o filme até tenta, mas não consegue muito bem. Volta no fim, né? Tudo muito circular também, né? O começo é o final, então a gente entra numa espiral mesmo, temporal, que é muito interessante, né? Como é que... Daí talvez acho que essa sensação de ser uma narrativa caudalosa, né? De que ela é gorda, né? No sentido de que ela é cheia de coisas e reviravoltas e personagens, uma hora ele está acompanhando uma coisa, outra hora outra, e os nomes, né? Uma profusão de nomes e sobrenomes, nomes e sobrenomes, que também é a vida, né? E também é muito bíblico, né? Você tem passagens bíblicas inteiras, né? Em que você só tem nomes e sobrenomes, nomes, sobrenomes, filiações, nomes, não é? Uma coisa... E daí, de novo, acho que não tinha pensado nisso para conversar com vocês, mas a conversa sempre nos ilumina coisas incríveis, né? Esse caráter meio mítico da narrativa, né? Eu acho que ela tem um caráter meio mítico, no sentido de que ela fala de questões humanas muito fundamentais, né? Que são exatamente amor, morte e tempo. Que é o motor da vida, o motor do fim da vida, não o fim da vida, e aquilo que vai no entre, né? E aquilo que a gente faz
entre um e outro, que é muito heideggeriano, né? A gente estudou Heidegger 3 anos e a gente não consegue não ver a vinculação heideggeriana, né, dessa questão do ser, do tempo e da morte, né? Que é mais ou menos o que está aí, né? Obrigada, Ana. Ah, que pena. Você pode escrever para a gente. A Ana está falando aqui que tinha muita coisa para falar de velhice, mas a gente aceita, viu? Depois. Beijo. Alguém queria falar mais alguma coisa? Estamos cansados, querendo jantar. Sabe, eu tô aqui pensando como é bonito esse final, né? Eu achei o final muito bonito, mas agora conversando com vocês ainda mais. Porque todos esses 3 elementos que você chamou a atenção, né, Fá, que estão no título do livro, mas que às vezes, quando a gente está no meio da narrativa, a gente esquece. Eu esqueci um pouco do título, assim, não fiquei me atentando a ele. Mas tudo isso culmina nesse final, né? Assim, no final eles têm amor, tem a cólera, mesmo que metaforicamente, né? E tem o tempo. Aí eu fico pensando, o livro todo, ele fala sobre morrer de amor, né? Que ele seria melhor morrer de amor, seria melhor morrer de amor. E acho que o final é isso também. São eles, né? Morrendo de amor, de certa forma. Ou vivendo. Ou vivendo de amor. Até o fim da vida, né? Vivendo para toda a vida. É muito bonito mesmo. Muito bonito. Eu confesso assim que a parte que eu outro dia estava conversando com o Horácio Costa. O Horácio é aliás, antes da gente terminar, é bom fazer algumas propagandas. Eu tenho umas coisas para mostrar para vocês. Eu estou aqui conversando com uma tonta, eu não posso deixar de mostrar. Só para falar isso, o Horácio Costa, professor de literatura portuguesa, que eu gosto demais, e ele conheceu Saramago, conheceu Otávio Paz, ele é incrível, né? E ele falou para mim outro dia assim, então vozeirão, ele é um homem enorme, né? Quem conhece Horácio sabe, falou assim, você, Fabiana, é uma mulher do século XIX. Então, eu acho que assim, aquela parte da descrição do amor romântico do início me fisga totalmente. Eu sou tão assim, eu acho que eu gosto do Florentino Daza porque eu sou parecida com ele um pouco. Talvez não tão dark quanto ele, né? Mas, sei lá, eu acho que eu conseguiria sustentar um amor por 51 anos, não sei quanto tempo, não sei quantos dias, assim, só na esperança dele. Eu tenho uma Cortou teu microfone, Fabi. Tá, já voltou? Não, eu falei, eu tenho uma coisa muito Wuthering Heights, sabe aquela coisa muito o Morro dos Tempos Vivantes, tem umas coisas meio assim, então eu gosto. Mas a propaganda amanhã vai ter uma live com o José Ricardo Aires, eu até separei para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a janela para vocês. O Zé Ricardo vai falar sobre literatura, tá? Vai ser a partir das 18 horas, pelo Classroom também. Quem tiver interesse, manda um e-mailzinho. Eu tenho o link já do Google Meet para a gente entrar, se quiser. Chama Literatura como Experiência, Aventura do Cuidar. Eu gosto demais do Zé Ricardo, então acho que vale a pena a gente acompanhar, tá? Então, esse aqui eu já mostrei para vocês. Tem uma coisa que a Lígia me mandou hoje que tem a ver com a questão do Rio, que eu queria mostrar. São 2 coisinhas, uma música e um filmezinho de 3 minutos para a gente terminar. Tudo bem? Então, a Lígia hoje de manhã, por conta do meu post inspirado às 3 da manhã no Face, me mandou essa música que eu achei muito linda, que tinha muito a ver com o que a gente ia discutir hoje, e ela me permitiu mostrar para vocês, e então eu vou tocar, achei tão bonito. Aqui. Vocês conseguiram ver? Sim? Acho que todos nós somos... olha a Yarinha ali, que bonitinha! Oi, Yaya! Ai, minha linda!
E... Eu tô Oi, lindinha. Como é que você tá? Tudo bem? Sim. Muito bom. Saudade de você, viu? Então, e eu acho que muito lindo nessa canção foi essa ideia de que a gente é feita de madeira de deriva, né? Eu acho que a gente é um pouco madeira de deriva, assim, né? E tem que se deixar levar um pouquinho. E para terminar, eu separei uma coisa que, fuçando na internet para falar com vocês sobre amores em tempos de pandemia, eu achei uma coisa muito curiosa, um vídeo que eu queria mostrar para vocês, de um rapaz muito maluco do Brooklyn, em Nova York, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Não sei se vocês viram. São 3 minutinhos, 3 minutos e pouquinho. I looked out my window and saw this girl dancing, perhaps to a TikTok song. I needed to say hi to her, so I waved out on my balcony. She waved back. I grabbed my tape, pen, drone, and paper. Then I wrote down my digits and sealed it on my drone. Flirting is normally daunting for me, but since I've been quarantined in my apartment for a week now, I was craving some social interaction. 2020 has been off to a terrible start, but I still needed to shoot my shot. She picked up my drone, and I guess it worked because I got a text from her an hour later. Now it's time for part 2. I asked her out to dinner, but she said how. I had to do some thinking. But first, I needed to freshen up, so I shaved, brushed, flossed, and did a couple push-ups. The barbershop was closed, so I cut my own hair. Next up was finding the perfect fit. Okay, this one. 5 p.m. hits. It was time for our date. Wait, where is she? Just kidding. We follow the rules. I waved out on the balcony. She waved back. I told her she looked beautiful. You look beautiful! So we got on FaceTime and ate our matching organic microwavable dinners together. I sneakily coordinated with her roommate earlier to set it up. The date was going so well. Depending on how long this quarantine lasts, I might be in a long-distance relationship with someone who lives across the street from me. I excused myself to go to the bathroom. Of course I didn't have to go. I just wanted to text my group chat how well it was going. But first, I looked in the mirror and I took a deep breath. I think it's time to take this relationship to the next level. Like for part 3. Okay, it's time for my boldest move yet. I hope she doesn't burst my bubble. I needed to see her, but I also wanted to respect the fact that we should be social distancing. I crossed the street and texted Tori to come outside and look to the left. I think she liked it. I brought flowers and hand sanitizer, but that was a misstep considering I was locked inside this bubble. We were having a lovely walk in the neighborhood when a cop car pulled up. But he recognized us from the news last night and just wanted a selfie. Phew. Part 4. Okay, so the whole reason I noticed Tori in the first place is because I started a series documenting people during quarantine on their roofs from my apartment. I posted an IG story of this guy, and he somehow found the video and messaged me. Then I photographed him again playing double bass on the roof, and it made the cover of New York Mag. I'm not even joking. We became friends even though we've never been within a football field of each other, and planned to do a little social distance concert on the roof. All band members stayed 6+ feet apart. Unexpectedly, Tori and her roommate Katie came to the roof to chill at this exact moment. I called Jean for a little favor. Jean! I think she liked it. Got you! Anyways, Tori's birthday is this weekend and I'm planning something really special. Part 5. It's Tori's birthday and I needed to do something special. Masks at my local supermarket are going for $15 a pop. So I grabbed my cousin's bar mitzvah yarmulke, some tape, and stuck it on. I crossed the street and texted Tori to look out her window. She looked beautiful. Basically, I'm saying that you should check your phone because I just sent you a birthday surprise. What's up, Tori? Happy birthday. I hope your quarantine birthday is dope. I learned she's a huge Lights fan, so I pulled some strings and got Lights to make a birthday video for Tori. How did you do that? I think she liked it. Then I told Tori to go to her roof. I coordinated with her roommate Katie again to surprise her with a birthday cupcake, but she forgot the candle. All good. I grabbed my tape, candles, lighter, drone, wrote a quick haiku because I was feeling cute, sanitized, and flew it over. Happy birthday, Tori. Despite how scary the world is right now, there's always a reason to smile. Então, Tem gosto pra tudo.
Você viu que ele pegou o kippah dele de bar mitzvah e colocou na boca de máscara? É um Cohen, né? Muito doido. Mas não é bonitinho? Eu achei engraçado porque eu acho que é uma atualização dos amores nos tempos de quarentena, né? E como é que a gente pode fazer? Ah, mas isso já me deu uma ideia. É a nova versão do Florentino Ariza. Então, isso já me deu uma ideia. Agora eu vou botar minha mulher num drone e vou botar pela janela. Tá bom, gente. Já são 8 horas. Eu tenho um rapaz aqui querendo comer. Mas, enfim, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Muito maravilhoso. Bonito. Olha, tem alguém batendo. Quem bate? É o frio. Agradeço muito vocês. Tá? Bom, peraí, agora deixa eu terminar. Né? Rude. Obrigada a vocês. Bom, não sei se todos sabiam, mas a gente acabou de abrir um canal no YouTube para esses vídeos e para outros que virão. Então, obrigada, Mara. Que bom que você conseguiu entrar, estou feliz. E assim, vão ficar esses vídeos e outros ali, tá? O do Boccaccio já está lá. Quem precisar do link, pergunta, tá? Então, a partir de amanhã ou depois de amanhã já deve estar lá e quem quiser rever, pode rever. Obrigada para todos. Próximo Nêmesis? Nêmesis. Ok? Daqui a 15 dias. Bora com o Hélio? Com o Hélio. Ótimo. Daqui a 15 dias. Tá bom? Um beijo para todos. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, queridos. Tchau, Fabi, lindo.